E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre aquele problema que alguns nadadores têm de passar um pouco mal depois de fazer atividade física intensa, né, que é falando sobre acidose metabólica lática. Eu fiz esse vídeo complementar porque há já uns anos atrás eu tinha feito um vídeo falando dos nadadores que passam mal, atletas em geral, mas nadadores que passam mal logo após o treino, até às vezes durante o treinamento. E eu tinha feito o vídeo explicando o que é acidose metabólica lática e recentemente um cara falou, e o que que a gente faz, né, professor? Eu expliquei. E por conta desse vídeo, esse vídeo rendeu bastante coisa legal. Vocês me ajudam muito, né? E teve um inscrito aqui que falou, professor, eu fui diagnosticado com aquela síndrome vasovagal. Eu lembrei que realmente existe essa síndrome, eu já tinha ouvido falar nela, já tinha lido algum tempo atrás alguma coisa a respeito, e eu vou tocar nesse assunto agora, porque ela também pode ser uma coisa que pode acontecer e levar o atleta a passar mal. Tipicamente logo após o treinamento, mas também durante o treinamento. Síndrome vasovagal. Eu já fiz uma postagem há 2, 3 dias atrás na comunidade. Se vocês não tiveram oportunidade, vão lá na comunidade, tem um texto bem completo. Lá na comunidade eu consigo colocar textos bem mais completos do que na descrição aqui, viu, gente? Então eu faço muito essa dobradinha, vídeo e texto lá na comunidade. Faço muito isso. Deem um pulinho lá que vocês vão ter coisa bem completa. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome vasovagal ou síncope vasovagal ou síndrome reflexa. O que é isso? Nada mais é do que um desmaio, ou às vezes quase isso, que a pessoa pode sofrer depois de uma fase de muita estimulação, de muito estresse, ou estresse emocional, ou estresse físico através do treinamento, de um dia de treinamento intenso, de uma competição, pode passar mal assim, e por ação do nervo vago, daí o nome, né, vasovagal. Vaso tem a ver com o sistema circulatório, o nervo vago tem grande ação sobre o nosso sistema circulatório, e vago porque é o nome do nervo, né? Nervo vago. Nervo vago os nervos vagos, 10º par de nervos cranianos. São um par de nervos cranianos que descem da parte de trás do nosso cérebro, descem pelo nosso pescoço, inervam parte da crosta da aorta, coração e vão até o estômago. São nervos muito importantes. E por que eles são importantes? Porque eles fazem parte do nosso sistema parasimpático. O sistema parasimpático é um sistema que controla as nossas ações totalmente involuntárias, muitas das nossas funções fisiológicas totalmente involuntárias, batimento cardíaco, respiração, essas coisas todas, mas o sistema parasimpático ele é destinado a nos acalmar depois de uma excitação intensa. Então, depois de uma fase de excitação muito intensa, seja uma excitação emocional, uma excitação psicológica, uma excitação esportiva, né, uma coisa assim, o sistema parasimpático entra em ação para levar-nos de volta à nossa homeostase, ou seja, baixar a frequência cardíaca, baixar a nossa pressão arterial, baixar a nossa frequência respiratória, para que a gente volte. É um sistema de defesa que o corpo tem para voltar à normalidade, vamos assim dizer. Nosso sistema parasimpático é dedicado, né, a essas funções totalmente inconscientes e a essa volta à calma. Dentro do sistema parasimpático, o nervo vago tem uma das funções mais importantes que tem, que é exatamente fazer essa regulação, principalmente de frequência cardíaca e pressão arterial. Ele diminui, é um nervo de ação bradicárdica que a gente fala, diminui a nossa frequência cardíaca e a nossa pressão arterial. A síndrome vasovagal é como se esse nosso par de nervos vagos fosse estimulado por estímulos assim inusitados, improváveis e superexcitado. Então ele fica meio louco assim, ele baixa violentamente a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, falta sangue no nosso cérebro, a gente fica molenga, chega até a ter pequenos desmaios. É isso que é a síndrome vasovagal.
né? E é claro, tem essa função parasimpática, como eu disse, mas quando a gente fala de atividade esportiva, é bom que se diga que a atividade esportiva pode ser um dos gatilhos, né, dessa síndrome, mas tem gente que tem essa síndrome vasovagal e faz atividade física normalmente. A síndrome vasovagal nesses indivíduos é estimulada por outros tipos de estresse, por ambientes muito fechados, os claustrofóbicos, por outras coisas. E a atividade física não interfere em nada, ele não passa mal nem durante nem após. E pode acontecer da síndrome vasovagal ter como um dos seus gatilhos, dificilmente é um só, um dos seus gatilhos a própria atividade física. Então, como nós falamos dos atletas que passam mal, é preciso que o indivíduo vá atrás disso. Quando vocês forem atrás disso, vocês vão ver que isso não é uma doença, é uma síndrome, é uma condição, é um defeito de fábrica, é como se fosse um defeito de fábrica, né? Ele é uma condição que o indivíduo tem. Então, não há remédios, o tratamento é totalmente comportamental, quer dizer, o indivíduo aprende a evitar alguns estímulos que ele sabe que pode deflagrar uma crise dessa, evitar esses estímulos, evitar certas condições, certos lugares, certas atividades que ele sinta que pode fazer isso. E é curioso que o diagnóstico ele é feito por exclusão, né? Exclui epilepsia, exclui outras coisas, vai fazer umas exclusões assim, e existem alguns testes clínicos para detectar se o indivíduo tem essa crise, tem essa síndrome vasovagal. Não existem exames de laboratório para isso. Curioso. Não existe. Então, o médico vai inicialmente por exclusão e depois tem alguns testes clínicos feitos no consultório mesmo, e o médico chega à conclusão, fecha o diagnóstico, como eles gostam de falar, se o indivíduo tem realmente essa síndrome. A partir do momento que se detecta que o indivíduo tem essa síndrome, há toda uma orientação que está lá naquele texto da comunidade que eu falei para vocês, que eu coloquei lá, várias coisas que o indivíduo tem que fazer, várias situações que ele tem que evitar, várias pequenas atuações, comer um pouquinho mais de sal, manter-se sempre muito bem hidratado, com sono sempre muito em dia, né? Enfim, tem uma série de coisas lá, a lista é grande, né? Para que o indivíduo faça para evitar que essa síndrome vasovagal, para que se instale o que eles chamam de síncope vasovagal, quer dizer, síncope é quando o indivíduo tem a crise especificamente, a síndrome ele tem sempre, ele está sempre com ela, né? E para que a síncope vasovagal se instale, é importante que o indivíduo saiba controlar esses estímulos, né? É isso. Ela é mais comum nas mulheres e mais comum em jovens, quer dizer, mulher jovem, né? Adolescente, mulher jovem e tal, são as vítimas, são as pessoas onde isso mais acomete. Os homens são minoria. Em termos populacionais são 3%, viu gente? 3%. É razoável, né? Uma porcentagem razoável. E 3% da população normalmente mulheres jovens, mas também homens podem ter síndrome vasovagal e também pessoas de mais idade. E é importante, principalmente quando o indivíduo avança a idade, se ele tem essa síndrome vasovagal, é importante que ele faça esse controle, porque a síndrome vasovagal, caso leve a síncopes graves de perda da consciência, pode levar o indivíduo a, por exemplo, ter um desmaio dirigindo, pode ter um desmaio, cair no chão e se machucar feio, bater boca, bater dente, bater cabeça no chão, essas coisas todas. Então, apesar de ser uma condição que não é grave assim, mas é uma condição que rebaixa a qualidade de vida do indivíduo, pode colocar o indivíduo em risco, né? Rebaixa a qualidade de vida, então a pessoa tem que ficar alerta para isso, ir atrás de fazer esse diagnóstico, caso passe mal com uma certa frequência assim, ir atrás desse diagnóstico e seguir as orientações do médico quando ele der essas orientações, uma coisa interessante. Com relação aos atletas, em geral, falo da natação sempre,
puxo a brasa para minha sardinha, mas estou falando de atletas em geral, né? É importante que o indivíduo vá atrás disso, né? O indivíduo pode ter que, normalmente, quando o esporte é gatilho, ele tem essas síndromes, essas síncope vasos vagais após a atividade física. Porque a atividade física nada mais é do que um forte estímulo estressante. O que é um treinamento se não colocar o nosso corpo sob estresse físico para que ele possa se beneficiar das modificações fisiológicas que esse estresse traz? Nada mais é do que isso. Depois de um treinamento, nosso sistema parasimpático entra em ação e a nossa frequência cardíaca diminui, a nossa pressão arterial diminui, a nossa frequência respiratória diminui, tudo diminui e a gente volta à calma, né? Isso que acontece com a maioria das pessoas. Agora, quem tem essa síndrome, o nervo vago reage exageradamente, reage muito além da conta nisso. E o indivíduo passa mal, né? Ele passa mal, ele fica mole, ele chega a ter desmaios, tem que deitar o indivíduo no chão, colocar as pernas para cima, para deixar o sangue de novo fluir, né? Porque como o nervo vago, como eu disse, baixa a frequência cardíaca e a pressão arterial, começa a faltar sangue no cérebro, a gente fica todo molinho, a gente faz isso. Então, com relação à atividade física, é isso. Eu coloquei alguma coisinha a mais lá na nossa comunidade, lá no texto. Não vou nem me delongar aqui para que vocês obrigatoriamente dêem uma passadinha lá e vejam isso. E esse inscrito aqui me fez a grande gentileza, eu já estou agradecendo ele aqui, de me lembrar dessa síndrome, porque é uma das coisas que pode ocasionar. Além da acidez metabólica, lática, como eu falei, e de outras coisas assim, essa síndrome é uma coisa importante, é uma coisa que tem relatos muito detalhados, muito definidos nisso, não é folclore isso não, e a gente precisa ir atrás disso. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal CCC, curte, compartilha e comenta com a gente aqui, né? Toda interação ajuda a qualificar os nossos vídeos, o algoritmo do YouTube entende isso como engajamento, o vídeo está gerando engajamento de alguma forma, seja de que tipo for, e vocês, por favor, escrevam para cá, o que vocês acharam disso? Vocês conheciam? Não conheciam? Vocês têm isso? Vocês têm? Conhecem alguém que tem essa síndrome? Conhece alguém? Conta aqui, conta episódios, escrevam para nós aqui. Vocês, meus colegas, já tiveram alunos que passaram mal depois e vieram a saber que o indivíduo tem essa síndrome e tal? Como é que foi? Como é que foi o encaminhamento? Qual foi o encaminhamento que o médico deu? Qual foi a reação dos pais? Conte aqui pra gente, para que os nossos outros inscritos se beneficiem desses nossos relatos aqui, tá bom? E continue mandando para cá, como sempre, as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!